Graça e paz. Boa noite. Você tá bem, irmão? Fala pro irmão que tá do seu lado, vai ficar melhor. Vai ficar melhor, irmão. Quem recebe? Glória a Deus. Por quê? Mesmo não vindo para essa mesa para ser suprido, há um pai sentado nela, irmão. Há um pai que tem um profundo interesse sobre as suas emoções, um profundo interesse sobre os seus sentimentos, um profundo interesse para saber como está o seu coração. E Ele sabe, irmão. E Ele sabe. Amém? E Ele sabe que o meu coração hoje está cheio de saudade, irmão. Quem que está com criança que foi para o encontro? Creio que seu coração também está cheio de saudade, não está? Meu Deus do céu, cara, como faz falta aquele gordinho lá em casa. A Mari nem tanto, irmão. Mas como faz falta, né? E essas crianças, elas tiveram um encontro com Deus que vai marcar a história delas. Eu sou suspeito para falar de encontro com Deus porque eu sou fruto de um encontro com Deus. A minha casa, ela se converteu aos caminhos do Senhor. A gente teve realmente um encontro com Deus através de um final de semana como esses que as nossas crianças estão experimentando. E eu nunca mais fui o mesmo, irmão. Eu nunca mais fui o mesmo. Pensa num cara ruim. Pensa num cara sem caráter nenhum, sem escrúpulo nenhum, sem destino nenhum, irmão. E Cristo me encontrou na pior fase da minha vida. E Cristo me deu um destino. E ver isso se cumprindo na vida dos meus filhos, cara, é extraordinário. Extraordinário. Eu vendo a família que Deus me deu, e creio que esse final de semana na história dessas crianças vai ser um divisor de águas, vai ser algo para ficar marcado na história delas. E num domingo como esse, irmão, um encontro com Jesus como esse que nós estamos tendo aqui agora, vai marcar a sua história também. Amém? Não, você nem quer, irmão. Um encontro com Jesus como numa noite como essa vai marcar a sua história. Agora eu vi que você quer. E eu não sei se já passou algumas pessoas na sua vida que marcaram história, né? Algumas pessoas que começam a pertencer à nossa vida e marcam história. Eu falo que esse ano fez, eu acho que 20 anos que eu estou junto com a Mari. 19 anos que eu estou junto com ela. E a Mari entrou na minha história e ela marcou a minha vida, irmão. E sabe o que a Mari fez para marcar a minha vida? Ela foi a primeira menina na escola que ao invés de pedir um beijo, pediu um abraço. Nossa, mas você está falando com a pessoa errada. Pensa num cara que gosta de abraço, sou eu. E esse pedido dela marcou a minha história. Marcou a minha vida. E tem pessoas que elas têm esse poder, elas participam da nossa vida. E a Mari, ela entrou na minha história e prosseguiu comigo. Até Deus levar ela. E ela prossegue comigo até que a morte nos separe. Mas tem pessoas que passam pela nossa vida e às vezes numa conversa elas marcam a nossa história. Às vezes com uma palavra. E não é nem com você, às vezes a pessoa está conversando com uma outra pessoa, você escuta e aquilo marca a nossa vida. Agora, irmão, imagina Jesus num ambiente como esse, totalmente intencionado para marcar a sua história. Totalmente intencionado para que esse encontro acontecesse. Porque pode parecer para você que você está aqui só para buscar um familiar. Pode parecer para você que você está aqui só para cumprir mais um culto. Não, Jesus marcou esse tempo, nesse momento da sua vida, da sua história, para marcar a sua história de uma vez por todas. Porque eu não sei como é para você, irmão. Mas comigo, Deus tem que me lembrar todos os dias. É que nem o pastor Jimmy estava falando aqui no domingo passado, e ele começou a palavra falando assim, né? Quem precisa de uma palavra de motivação? E todos os dias, irmão, não sei como é na sua casa, mas lá em casa 90% dos dias você não acorda
Nossa, que delícia de viver. Obrigado, Senhor. Não. Mas o propósito, ele estabelece algo diferente para a gente. E a nossa consciência começa a ser trabalhada nesse ponto. Por quê? Cristo é a maior motivação. Cristo é o melhor ambiente. Cristo é a melhor presença. E desde então, cara, a partir desse encontro, eu falo para você que quando eu me encontrei com Jesus, eu não fazia ideia da história que estava sendo construída. Eu não fazia ideia dos dias que estavam por vir. Mas uma consciência eu fui desenvolvendo, que apesar dos dias difíceis que viriam, eu teria a melhor companhia. Eu teria a melhor pessoa a estar do meu lado. Então acredite, irmão, Jesus marcou esse encontro para transformar a sua vida de uma vez por todas. Para que você não precise todos os dias mais você lembrar, mas você caminhe não por o que Ele vai declarar, mas por aquilo que Ele já declarou. Porque é um desafio, irmão. Você não vê no fio de luz um João de Barro com crise de identidade, né? Mas o que eu faço hoje, Senhor? Por que eu fui chamado? Eu não sei se eu quero viver isso. Não, irmão. A natureza caminha com uma palavra que ela recebeu lá no Éden. E eles prosseguem fazendo isso. E os anjos não precisam lembrar eles nos fios de luz para que eles sejam o que eles foram criados para ser. Mas a gente não. O Didi, o Espírito Santo tem que visitar todo dia para relembrar lá na cama de manhã. Didi, acorda, viva o propósito. Você já carrega uma palavra, eu não preciso mais declarar mais nada, só o que já foi declarado já era o suficiente. Mas mesmo assim, como um pai, ele chama a gente para um relacionamento. Amém? E projeta o tema para nós lá. E hoje a gente vai falar sobre, o tema da palavra é suas marcas. E se você for refletir, Cristo, Ele fez e continuará fazendo as suas marcas em nós. Cristo fez e é do interesse dele continuar fazendo as suas marcas em nós. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí comigo, lá no texto de Mateus 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. As Escrituras declaram da seguinte forma: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Amém? E você conhece esse trecho, irmão? Você conhece essa passagem? E é tão engraçado e a gente olhar para um texto como esse de forma tão comum. Eu sempre zelo isso no meu coração, para mim não olhar para as Escrituras e olhar para todos esses relatos que nós temos como parábolas, como fantasia, porque a gente está falando de um relato de um homem que andou sobre as águas. E isso já seria o suficiente para a gente acreditar, irmão.
Ninguém mais replicou isso na ciência. E além de andar, ele promoveu esse ambiente para outro homem. Isso já seria o suficiente para a gente acreditar. Se queimassem toda a Bíblia e ficasse apenas essa página, já seria o suficiente. Porque a gente com muita facilidade, irmão, a gente olha para ambientes como esse e torna disso comum. E isso é muito perigoso. Quando nós olhamos para um ambiente sobrenatural como esse e se acostumamos. Sabe como você compra um tênis novo, irmão? Você vai para a igreja e fala, nossa, tomara que não tem que orar de joelho hoje, senão vai fazer a primeira dobra. Não tem dobra nenhuma ainda. Você cuida, você chega em casa, você usou ele o primeiro dia, você chega em casa, você já limpa. Ai meu Deus, não pode ficar mancha. Espera um mês. Você está pulando muro, chutando pedra na rua, não está nem aí, porque aquilo que era novo se tornou comum. Então eu tenho muito zelo, irmão, no meu coração para não olhar, de tantas vezes já ouvi falar, eu não tornar desses ambientes, dessas ações sobrenaturais de Deus, eu olhar para um ambiente desse como um ambiente comum, como uma ação comum. Não, meu irmão, isso é extraordinário. E isso já seria o suficiente para Jesus marcar a minha vida. Já seria o suficiente para ser o maior testemunho da minha vida. Mas Didi, foi você que viveu? Não, não foi, mas não interessa. Ele disse. Então foi extraordinário. Amém, irmão? Fala para o irmão que está sentado do seu lado aí. Jesus está disposto a marcar a sua vida hoje. Glória a Deus, irmão. E a gente começa a olhar para esse trecho e começa a compreender. E eu queria tentar você alguns detalhes sobre esse relato, sobre essa passagem, sobre essa vivência de Pedro com Jesus. E, irmão, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a compreender que a maior parte da caminhada foi feita por Jesus. A maior oferta foi feita por Ele. O maior movimento foi promovido por Jesus. Por quê? Quando nós olhamos para um ambiente como esse, olhando de forma geográfica o trajeto que João descreve, né, nesse mesmo relato, nesse mesmo acontecimento, ele fala de um trecho de 5 a 10 estádios. Isso é cerca de 5 a 7 quilômetros, irmão. E hoje eu estava falando, vou pôr aqui no Waze para ver quanto isso dá. Dá saindo aqui da igreja e até a Maringá ali com a Leopoldo, e você ir até o Jockey. Quem conhece o Jockey? Não conhece? Então, essa é a caminhada. Vamos comigo, gente? Irmão, uma caminhada de 1h30, mais ou menos. Você consegue imaginar, irmão? Jesus preparando esse ambiente e 1h30 caminhando sobre o mar. Você consegue imaginar isso, irmão? Os peixes olhando e falando, meu Deus, o que é aquilo? É um pé. Você consegue imaginar, irmão? E a gente olha para tudo isso e banaliza. A gente olha para uma verdade absoluta dessa e essas verdades deixam de marcar, não porque não são verdades, mas porque a gente banalizou, a gente não olha mais com o mesmo olhar. Irmão, eu tive uma experiência, quando eu teve um fato na minha família assim que eu decidi romper com a minha infância. E o rompimento dessa infância foi pegar todos os meus brinquedos e guardar numa caixa. E eu lembro que eu marquei isso, falei, ô pai, eu vou guardar tudo isso aqui dentro. E quando meu filho tiver a idade necessária e sabedoria para brincar com os meus brinquedos, ele vai assumir, ele vai receber essa herança. E eu lembro que eu guardei aquilo e era um ritual que eu esperava, irmão, porque quando a primeira coisa que eu coloquei como decreto no meu relacionamento com a Mari, eu falei, você aceita ser mãe de um menino? E esse menino vai receber o nome de Pedro. Eu nem conhecia Jesus, irmão. Ela falou, eu aceito, né? Eu falei, então beleza. Nosso primeiro filho vai ser um menino. E o nome dele vai ser Pedro. Porque eu tenho que dar meus brinquedos para um menino. E eu lembro que nossa, meu irmão, eu estava com expectativa. Eu cresci com essa expectativa de chegar e gerar isso para ele, de transicionar isso.
E quando eu cheguei nesse dia, liguei pro pai. Na época a gente estava morando lá no SIC. Eu liguei, pai, tira a caixa lá do sótão. Chegou o grande dia. Eu lembro que eu guardei aquela caixa, irmão. E o dia que eu cheguei na casa do pai, falei, rapaz, a primeira coisa que eu pedi para você era para não mexer. Olha o tamanho da caixa que você colocou os negócios. Ele falou, não, filho, é a mesma caixa. Eu falei, não, você tá tirando, cara. A caixa era gigante. Eu mal conseguia carregar. Nossa, eu fui frustrado, irmão. Abri aquela caixa. Abri a caixa assim, comecei a olhar os brinquedos. Falei, meu Deus, nem pé tem. E olhava os brinquedos. E eu frustrado, irmão. Porque eu tinha criado expectativa daquele ambiente. E o Espírito Santo parece que parou o tempo assim. E ele falou, Didi, tem valor para você? Eu falei, não tem valor nenhum mais. Ele falou, mas agora olha o Pedro. Irmão, os olhinhos brilhando. Ele brinca até hoje com um dos Power Rangers que não tem perna, não tem cabeça, que os Power Rangers virar a cabeça assim, tá ligado? Ele brinca até hoje, irmão. E o Espírito Santo falou, Didi, não é os brinquedos que mudaram, mas é você que mudou. Você não é mais o mesmo. As frustrações da sua vida, o seu desenvolvimento tiveram a capacidade de tocar na sua pureza. Irmão, as nossas frustrações, as nossas marcas negativas têm a capacidade de tocar e nos gerar marcas que vão tirar a nossa pureza e vão impedir a gente de olhar para um ambiente desse, um homem caminhando 5 quilômetros sobre as águas, e a gente fala, para, é normal. Que normal o que, irmão? Fala com a minha mão. A maior parte da caminhada para a construção dessa marca, ela já foi feita por Cristo, irmão. A maior parte da caminhada para a construção dessa marca na sua vida, ela já foi feita por Cristo. Não é sobre uma caminhada sobre o mar, mas é sobre a compreensão. Não era necessário descer do barco, irmão. Mas se você quer, vem. Se você quer, vem. Se você quer uma experiência, você vai ter, mas não é necessário. É apenas você compreender. O maior trecho da caminhada ele já fez. Só faltavam alguns metros. Só faltava um pequeno trecho. Mas esse é o nosso grande problema, irmão. E eu me coloco no lugar de Pedro. Mas eu nunca faria uma loucura dessa. Mas compreenda que Jesus, para gerar marcas em você, Ele vai te forçar a entrar em alguns lugares. E talvez você está nessa noite aqui totalmente, eu nem queria estar aqui. Eu posso receber essa criança em casa. Mas Jesus vai forçar você a entrar em alguns ambientes. Para Pedro, irmão, essa proposta era uma insanidade. Para Pedro, essa proposta era loucura. Irmão, Pedro era um pescador. E ele não tinha começado a pescar 6 meses atrás. Pedro era um pescador talvez desde pequenininho. Aprendeu a pescar com o pai, assim transicionava essa profissão para a família. Irmão, eu falo para você, uma tempestade, ela não começa do nada. Uma tempestade, ela tem sinais. Há mudanças nos céus. As nuvens mudam. E isso é perceptível para quem conhece. A cor da água muda. E isso é perceptível para quem conhece. A mudança no vento. A mudança nas ondas. Há relâmpagos. Há trovões. E agora imagina Jesus terminando esse trecho, depois que ele alimenta aquela multidão. E ele pega, e a palavra declara que assim que terminou, ele já foi para os seus discípulos, rapaziada, entrem no barco. E eu acredito Pedro, olhando para Jesus, falou, Jesus, com todo respeito, o senhor é carpinteiro? Tá vendo aquela nuvem do tamanho de um homem ali? Esse é o sinal. Que tem chuva vindo.
por esse vento que está batendo, eu sei. Está vendo a cor da água? Eu sei. Mas se o Senhor vai com a gente, estamos juntos. Mas se o Senhor se propõe aí conosco para a tempestade, então vamos. Vamos nós todos juntos. Irmão, e é evidente esse forçar, porque a palavra que fala sobre esse ambiente que ele falou ali, ele compeliu, né? São várias traduções que fala ali. Nessa que eu trouxe aqui. Aqui fala insistiu, mas a palavra em hebraico para isso é anankazu, que significa forçar, compelir, empurrar para ou obrigar, pela força, ameaça, por força de contrato, petição ou por outros meios. Sabe quando você vai obrigar o teu filho a fazer alguma coisa? Você fala com aquele jeitinho todo carinhoso. Foi desse jeito que Jesus falou. Ele obrigou por força, tipo, não, mas... Vai. Vai, não, mas Jesus, você tá... Não. Vai. Eu estou falando para vocês ir. E eu acredito, irmão, de coração, que eles entraram para dentro desse barco. Não, Jesus vai vir com a gente. De repente, Jesus... Mas cara, que mestre esse que a gente escolheu pra gente? Ele está mandando para uma tempestade e não vai vir junto. A presença que ele prometeu, ele já está deixando de cumprir. Irmão, mas você consegue compreender que quando a gente declara num ambiente como esse, que há uma presença sobre esse lugar, não é sobre você sentir, mas é a sua consciência que ele disse que estaria conosco, então ele está. Era isso que Jesus queria. Vocês não precisam da minha presença para serem cheios dela. Vocês não precisam eu estar do lado para eu estar junto. Eu sou Emmanuel. Eu sou um Deus presente. Então nos momentos das suas angústias, irmão, no momento das suas aflições, que parecia você estar sozinho, você não estava sozinho, irmão. Você não estava sozinho. Eu lembro quando a gente passou tudo que a gente passou com o nosso filho mais novo, o João. As pessoas chegavam assim: Didi, o que Deus está falando com você? Ah, Deus não está falando é nada. Isso não te dá um desespero? Parece, não dá desespero nenhum, cara, porque Ele está sobre o controle. Eu não preciso sentir, eu não preciso ouvir, Ele já disse que estaria, então Ele está. E nada foge do controle. E nada foge do controle absoluto de Deus. Irmão, Jesus é sempre intencional no que Ele faz. Eu não sei se você já viveu isso, irmão. Você pisar em um ambiente totalmente contraditório ao que você era para estar num dia, de repente aparece uma figura assim. Agora entendi. Agora entendi. Agora eu entendi. Esses dias eu marquei de conversar com o Fernando, nem sei se ele está aí. Eu marquei de conversar com o Fernando aqui na frente da igreja. E a gente chegou e deu 5 minutos de conversa, apareceu um mano assim. Ah, bebão, como é que você tá, Didi? Tudo bem? Caído, irmão. Eu falei, irmão, você consegue entender? No meu coração, eu tinha marcado esse tempo para conversar com o menino, Fernando, mas não era sobre isso, mano. Deus me tirou meia hora antes da minha casa, porque você ia passar aqui. Porque se eu tivesse aqui, o horário que eu tinha que estar, você já ia ter passado. Cristo é intencional em tudo que Ele faz. E a gente precisa entender e se submeter a essa vontade. E o Pedro era o alvo de um cenário todo montado já, irmão. Não foram as circunstâncias que fugiram do controle e Jesus teve que improvisar. Não, o improviso veio de Pedro. Aquele cenário já estava todo montado, já estava tudo na cabeça de Jesus. E Ele não veio desesperado sobre o mar. Ele veio adorando. Ele veio recebendo a adoração daquele mar. O mar se prostrando diante de uma presença
no mar adorando a Jesus, enquanto ele 1h30 caminhava. Que culto foi esse para aquele mar, irmão? Jesus já tinha estabelecido tudo que era para acontecer, nada fugiu. Jesus não teve que improvisar em meio a circunstâncias que foram contraditórias, não. Ele já determinou algo sobre a vida de cada um daqueles discípulos. Ele já determinou aquele tempo para marcar a história de Pedro, para que hoje a gente pudesse estar aqui falando e relatando o que Pedro viveu, relatando essa marca que Pedro carrega. Puxa, mano. E a gente pode olhar para um trecho desse e achar que é comum. E a gente pode olhar para evidências como essa e acreditar que é comum. Então entenda, irmão, tudo está se encaixando com um propósito. E se você está caminhando em obediência, e se você está cumprindo o propósito, tudo vai cooperar para o seu bem. Mas também entenda, se você está desviado, se você está perdido nessa noite, está tudo projetado, irmão, e tudo também vai cooperar para o seu bem. Por quê? Todas as coisas cooperam para o bem. É difícil porque a gente às vezes não entende, e esse é o nosso problema, esse é o confronto que eu tenho recebido quase todos os dias com o Espírito Santo, irmão. Porque esses dias Deus falou comigo, Didi, pode procurar nas Escrituras. Em momento nenhum eu falei para você me entender. Eu peço para que você me conheça. Irmão, faz 20 anos que eu tô, faz 19 anos que eu tô com a Mari. Eu entendo. Não entender nada, irmão. Tem hora que dá vontade de matar. Mas eu conheço. E quando eu entendo, eu quero exercer o controle. Mas quando eu conheço, eu me submeto mesmo sem entender. E é isso que eu sou chamado para entender a Deus, não, irmão. Eu sou chamado a conhecer, porque às vezes mesmo sem entender, eu vou ter que me submeter porque eu conheço. E custe o que custar, eu preciso amar Ele acima de todas as coisas. Eu preciso dobrar a minha mente humana para que Cristo estabeleça a mente dEle sobre a minha vida. E eu conheço a vontade dEle e me submeta. Mesmo sem entender, eu me submeto. Mesmo que custe a minha vida, eu me submeto. E é bonito de falar, irmão. É gostoso de falar. Mas não é fácil de viver. Eu imagino Pedro num ambiente como esse. Rapaziada, fica tranquilo, Jesus está vindo com a gente, tá? Jesus falou pra gente entrar para as águas. É tempestade, eu sei que aquilo ali tá feio, mas Jesus está vindo. Vem, Jesus. Jesus, senhora. Jesus, fica no trecho. Olha, ele vai encontrar a gente depois. O batismo da ausência. O batismo da ausência. Por quê? Quando nós chegamos para esse ambiente, a última coisa que a gente quer é se sentir sozinho. Poxa, eu já me sentia sozinho antes. Qual é a lógica agora? Antes, pelo menos, eu fazia isso para pescar peixe. Eu sofria os riscos, mas eu tinha um lucro. Agora, nem lucro nenhum eu tenho. Eu vou correr o risco de morrer. E Ele nem vai estar do meu lado. Você consegue se colocar num lugar desse, irmão? Você consegue olhar para a tua história e se identificar com isso? Você consegue olhar para as vivências e para as marcas que você carrega. Mas Cristo quer estabelecer uma marca absoluta. Cristo quer estabelecer uma marca que gerará marcas, irmão. Porque hoje a gente está falando dessa marca de Pedro e ela gera marcas na gente. Uma vivência, uma experiência capaz de romper o tempo. Porque Pedro talvez não tivesse noção quando ele estava pisando sobre esse lugar, que a gente estaria aqui um dia falando sobre ele. 2000 anos depois, talvez ele não tinha noção, porque se ele tivesse, ele colocaria todo o seu coração em viver, porque ele saberia que os frutos seriam infinitos. Mas não é bem assim, irmão. Quando você está pisando naquele lugar, a gente se limita pelas tempestades.
Eu vou morrer, rapaziada. Eu nem dei tchau pra minha mãe. Eu nem dei um beijo na minha esposa. Já era. Já era. Jesus determinou algo sobre aquela noite. E ele teve que insistir para os discípulos entrarem. Porque ele já sabia que aquela não seria mais uma noite comum sobre a vida de Pedro. Ele sabia que uma marca seria gerada sobre a vida daquele homem. Ele sabia que Pedro nunca mais seria o mesmo quando ele olhasse para uma tempestade. Irmão, eu nunca mais ouço a palavra hospital e não lembro. Eu nunca mais passo na frente de um hospital e lembro e agradeço a Deus pelo milagre que Ele fez na minha família. Todas as vezes que eu olho para o João, quando ele está dormindo, eu agradeço. Pensa, irmão, as loucuras que a gente viveu. Ver a vida indo e vindo. Morreu, agora viveu. Morreu, viveu. Mas quem que tem controle sobre esse negócio aqui? Alguém revive meu filho, Jesus. Deus falando, Didi, eu tenho controle. Sobe no barco. Sobe no barco. É mais uma tempestade, cara. Sobe no barco. Entra no barco. Tá bom. Se o Senhor sabe. Irmão, Jesus nunca vai fazer um convite para o sobrenatural. Jesus vai te dar um empurrão para as tempestades. Porque o que o sobrenatural pode fazer na sua vida, a tempestade, irmão, gera marcas que você jamais esquece. Porque o mover sobre essa noite você pode esquecer, mas as cicatrizes que você vai carregar no seu corpo por Cristo, você jamais esquece. Se Jesus descesse o fogo, talvez Pedro esquecesse, mas ele nunca mais esquece, irmão, dos passos que ele deu sobre as águas. Deus não nos chama, irmão, para evidências. Não, irmão, isso é para os incrédulos. Isso é para quem não acredita. Jesus lá e abre a casa de Jesus o teto. Meu Deus, está acontecendo, gente? Os caras descendo, mano. Calma aí, Jesus. Cara, os seus pecados foram perdoados. Uau! Para que andar, irmão? Para que andar? Se a redenção nós recebemos. E os caras começam a falar, os fariseus, quem que o filho do Zé acha que é? Ontem eu vi esse menino ali na rua, ali soltando raia, agora está falando que perdoa o pecado. Quem é Jesus para falar uma coisa dessa? Jesus vai falar, vocês não acreditam? Vocês não acreditam? Você acha que perdoar o pecado é pouco? Então pega a sua cama, levanta e anda. Não é necessário, irmão, a redenção nós já recebemos. Eu não quero que ele faça mais nada. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. A maior caminhada foi da parte dele, irmão. Eu só tenho que estar dentro do barco e fazer aquilo que é a minha parte. Eu só tenho que remar e caminhar. Por mais que o medo bata a porta, por mais que os conflitos na mente tentem parar a gente, ele já fez a maior parte. Eu não preciso ser curado. Essa era a nossa oração. O Senhor não precisa dar vida para o João. Ele vai viver. Ele vai viver, seja nas nossas palavras ou seja no nosso colo. O meu filho conheceu a Cristo e eu vou ter ele na eternidade. Eu não quero que o Senhor faça nada. O Senhor já fez tudo. O Senhor olhou para mim lá, quando ninguém olharia. Isso eu acho que passava na mente de Pedro, irmão. Ele é um pescador. Rejeitado já. Já tinha passado o tempo de Pedro, de viver o ministério. Deus falou, cara, eu quero te fazer pescador de homens. É possível, Jesus. Siga-me. Siga-me. Pedro, você não está ligado o que vai acontecer. E tampouco eu quero te contar.
Mas há um destino que é superior a tudo isso. Irmão, eu não faço isso para barganhar um terreninho no céu. Não, irmão, não é isso que eu quero. Eu caminho sobre a palavra que ele declarou, que ele foi para fazer morada, mas ele veio me buscar para mim morar lá. Não, ele veio me buscar para ele. Eu vos levarei para mim mesmo. Eu não quero um lugar no céu, eu quero essa presença, irmão. Tempestade nenhuma é capaz de corromper um coração ficcionado em Cristo, uma consciência tocada por esse Espírito. Então não são o sobrenatural que vão mover a gente, não é o mover, um fogo físico, não é o físico, não é o palpável, mas é uma consciência. Por mais que Ele não faça nada aos nossos olhos, Ele já fez tudo. Ele já fez tudo que tinha que ser feito, irmão. Irmão, mas só carrega uma marca quem se dispõe a pisar fora do barco. Irmão, eu tento imaginar todos esses ambientes. Toda vez que eu leio um texto das Escrituras, eu tento me posicionar como cada personagem ali, como cada pessoa que viveu aquilo ali. A última coisa que eu faria, irmão, tá dentro de um barco, tá com medo, é ver alguém andando sobre as águas. Jesus está falando que é Ele lá. Então deixa eu andar até aí. A última coisa que eu faria, irmão, era abrir mão da segurança, abrir mão de um lugar seguro, para caminhar sobre uma palavra. Porque Jesus parou e falou: então vem. Se você quer, então ande. Meu plano era chegar até aí. Mas se você quer experimentar algo sobrenatural, vem. E esse é o anseio, irmão, de um coração de um pai. Que a gente não promove ambientes para saciar os nossos filhos de uma necessidade, mas é para gerar neles um coração. E através desse coração a compreensão de quem eles são nesse ambiente. E Pedro, tomado por um ímpeto, né? Eu acho que ele não parou para pensar, porque se ele parou para pensar, ele não faz. Mas se é você mesmo, então que eu vá até aí. Então vem, então vem. Que ousadia é essa, irmão? E esse é o problema, porque a palavra declara que o barco dele estava sendo fustigado. E essa palavra... perdão, aquela hora eu falei hebraico, mas é grego, tá? Agora que eu lembrei aqui. A primeira palavra que eu citei lá não é hebraico, é grego. Só me corrigindo aqui. Apague no vídeo depois. Essa palavra fustigado, em grego, é basanizo, que é tortura, aflição. Então o barco dele estava sendo torturado, afligido por uma tempestade. E homens experientes nesse ambiente, irmão, atemorizados. Homens experientes em águas. Não era a primeira tempestade que Pedro enfrentava, irmão. Mas também não era a última. Deixa eu ser profeta de Deus na sua vida, irmão. Talvez você está passando por tempestade. E não é a primeira. Mas também não vai ser a última. Por quê? A tempestade tem o poder de gerar em você o que o sobrenatural de Deus jamais geraria. O sobrenatural, ele nos dá experiência. A tempestade, ela nos dá raiz. Ela traz a gente consciência. A gente questiona, a gente briga, a gente luta com Deus. Mas é gerado na gente uma consciência. E Jesus fez algo que já era jamais visto para aqueles homens que estavam dentro do barco. E Pedro conseguiu ser mais inovador ainda. E diante dessa proposta, então eu também quero. Deixa eu viver, deixa eu experimentar. E talvez esse ambiente que a gente está falando hoje, você ainda não conseguiu compreender o que Cristo está tentando estabelecer, irmão. Porque a gente vive talvez em um ambiente cíclico, onde os pecados se repetem, onde as tempestades são as mesmas, e a gente continua sempre com o mesmo posicionamento.
Você se vê, chegando agora ao final do ano, nosso coração se alimenta de expectativa. Nossa, cara, 2026 vai ser o meu ano da vitória. Você já está enterrando 2025 para criar expectativa no ano. E uma frase que eu aprendi no Evangelho: a expectativa é a mãe da frustração. Toda vez que a gente cria uma expectativa, Deus surpreende. E eu lembro que quando a gente descobriu que estava grávido do João, lembra até hoje, irmão, no final do culto, um mover sobrenatural aqui, assim, tal. E a gente feliz demais. A gente estava sentado aqui na frente, como é de costume e tal. E eu lembro que o pastor Nicolas veio chorando, assim. E ele falou: Didi, não se apega a essa criança. Tá maluco, cara? Acabei de descobrir que tá grávida. Como que eu não vou me apegar a uma criança que é meu filho, cara? Ele falou: por quê? O João vai exigir de vocês uma entrega. O que o Pedro viveu vai ser sobrenatural, mas nada se compara ao que o João vai viver. Mas vai exigir de vocês uma entrega. Ah, tá bom, então. Tá bom, nós entrega. Mal sabia a gente, irmão, o que ia ser construído na gente como família, os degraus que a gente passaria para compreender que aquela tempestade viria. E eu não estou desesperado pelas tempestades que estão por vir, irmão. Eu só entro no barco quando é necessário. A gente entra, não precisa nem falar 2 vezes. Quer vir? Não precisa, vai fazer tuas coisas, está ocupadão. Segue lá. Porque eu sei, quando eu mais precisar, o Senhor vai vir sobre as águas. Quando eu estiver precisando, quando eu achar que estou sozinho, de repente eu vou ver lá no fundo uma presença vindo. E eu sei que ela não vai vir para suprir, eu não quero isso, eu só quero que o Senhor venha. Não interessa o que o Senhor vai fazer, o Senhor estando aqui é o suficiente. E talvez seja um pouco diferente então. Você já decidiu algo na sua vida. Você tem essa realidade de tempestade e você já desceu do barco. E eu acredito que Pedro descendo do barco, irmão, eu não acredito que ele pulou com tudo, tá ligado? Ele era homem também. Na minha mente eu acho que ele foi, não sei se na tua infância você subia em árvore, tá ligado? E para subir, irmão, é uma delícia, tá ligado? Ele sobe, vai que vai. Quando você sobe, que você vai e fala: nossa, olha o que eu fiz. Quando você vai descer de um galho pro outro, que você vai esticando o pé e o galho nunca chega. Acho que Pedro desceu mais ou menos nessa sensação. Pedro descendo e falou: nossa, que água que chega não. Mas de repente ele bate o pé dele em algo sólido. Mas você tá maluco? E para um outro pé desce. Eu olho: rapaziada, você olha isso. E ele começa a caminhar. Ele fita os seus olhos em Cristo e começa a caminhar. E às vezes esse é o ambiente que você estava, diante de um ambiente de tempestade, de angústia, de aflição. Você decidiu caminhar. E eu acredito que ele foi se acostumando. Falou: olha o que eu estou vivendo. Você está maluco. A princípio ele desceu com os olhos fitados em Cristo. Mas de repente ele começou a curtir a vibe, irmão. Olha lá. Olha só. E esqueceu. E acreditou que ele estava caminhando. Que aquela caminhada era fruto do que ele podia fazer. E o pecado, ele promove isso pra gente, irmão. O pecado, ele tem essa capacidade de colocar a gente em ambientes e a gente, na força do nosso braço, a gente tenta batalhar. E você consegue caminhar um tempo na força do teu braço. Eu não sei se você já viveu isso. E eu não sei se você está vivendo isso nesse ambiente. Por quê? Você quer vencer e você consegue vencer na força do teu braço, mas é por um tempo. E Pedro começou a caminhar. E por um tempo, de repente ele caiu. E quando é na força do nosso braço, irmão, nós entendemos que vai ser limitado, é temporário. Mas quando nós colocamos Cristo à frente, é eterno. Porque a santidade, irmão, não é fruto de uma melhora de performance.
Não, irmão, os meus filhos não são medidos por performance lá em casa. Eles são filhos porque são filhos. Mesmo quando o pastor Nicolas falou, Didi, não se apega, eu me apeguei. Porque já era filho mesmo antes de eu ver. Eu já amava sem ter tido ele no meu colo. E é isso, não é uma melhora de uma performance. O Espírito Santo foi muito claro comigo em relação a isso, irmão. Batalhei muito tempo com vícios, a pornografia envolvida na minha vida desde a minha infância. E eu relutava com isso todo o tempo, irmão, e todo o tempo era cíclico. Dava um tempo, eu tinha que ir lá conversar com a Mari. Amor, de novo. Choro, frustração, vergonha, irmão. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, sabe qual é o seu problema, Didi? Você investe a sua força para vencer o seu pecado. A santidade não é a sua distância do pecado, é a sua proximidade de mim, cara. Toda essa força que você está fazendo para vencer o pecado, use ela e reverta para me conhecer. Porque quando você conhece a Cristo, o resto é resto, irmão. Paulo fala em Filipenses e ele vai dando o currículo dele, irmão. Judeu, filho de judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, perante a lei eu era irrepreensível, persegui a igreja por amor a Deus. Mas tudo isso eu considero como esterco, como refúgio, comparado à sublimidade de conhecer a Cristo e por Ele ser conhecido. Então não significa eu investir minha vida para vencer um pecado. Não, irmão. O Espírito Santo vem convencer a gente do pecado. E qual pecado é esse? De não conhecer a Cristo. Então Pedro, na força do seu braço, talvez ele desceu convicto, mas as circunstâncias começaram a influenciar ele. E de repente ele se vê afundando. E o desespero, irmão. Mas de repente ele sente uma mão assim, ó, puxando ele para fora. Eu não sei se você já se afogou na praia. Quando você toma um caldão de uma onda assim, você levanta, vai tentar. Eu vou morrer. De repente você dá aquela respirada gostosa assim. E ele tem um encontro com Jesus, irmão. A última pessoa que ele queria encontrar nesse ambiente era Jesus. Afundei, foi mal. Estava tão bom andando, mas eu afundei. Jesus tira ele. Jesus te encontra nessa noite, irmão. Não para provar para você o quanto você é incapaz, mas para evidenciar para você que Ele é suficiente. Ele é suficiente, irmão. Não há pecado que separe a gente desse amor. Não há trevas que separem a gente dessa presença. O maior preço foi pago, a maior caminhada já foi feita. Ele tira Pedro lá de dentro. Não é sobre a força do seu braço, menino. Você ainda não me conhece. Eu não estou aqui para evidenciar o quanto você é fraco. Quantas vezes você vai afundar. Eu estou aqui para evidenciar que eu sou suficiente. Firme os seus olhos em mim e me conheça. Eu sou suficiente. É, irmão, é isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Ele é suficiente. Interessa o quanto você afundou, irmão. Interessa quantos passos foram dados. Ele é suficiente. Jesus não é bastante, irmão. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Jesus é tudo. A gente responde isso com muita facilidade, né? Eu ia fazer uma dinâmica no GF lá, você pergunta: quem que é Jesus para você? Jesus é tudo. Eu lembro que uma das madrugadas lá, o Espírito Santo me incomodou em relação a isso. Ele perguntou: Didi, quem sou eu na tua história? O que eu tenho com você? O Senhor tem a prioridade. Sempre teve. Eu falei: Didi, deixa eu te ensinar uma coisa. Isso é o seu problema. Porque eu nunca pedi para ter prioridade. Eu tenho a primazia. É diferente, irmão.
A prioridade é ser o primeiro de uma lista. Deus não é o primeiro da lista da sua vida, irmão. Deus é o único. Ele não partilha a lista da sua vida com ninguém. Ele não quer o primeiro lugar, Ele quer o único lugar. O reino de Deus está em primeiro lugar. As coisas de Deus estão em primeiro lugar. Mas Ele é o único. Ele não é o primeiro de uma lista. Ele é essa lista sobre a nossa vida. Porque sem Ele nada mais tem sentido, irmão. Sem Ele nada mais tem sentido. As maiores marcas, irmão, sempre serão construídas na desconstrução das áreas de maior controle. Quando você acha que você tem o controle, é aí que Jesus fala: ah, você tem o controle? Eu lembro que uma vez eu estava orando nesse ambiente, trago os relatos do João, porque essa palavra me fez lembrar muito. E eu lembro que eu orei, num dos primeiros dias eu falei: Deus, devolve o que é do João por direito. Devolve a vida dele, é direito dele viver. Eu não pedi filho. O senhor está aqui fazendo, que brincadeira é essa? Devolve o que é direito do meu filho. O Didi do céu, você acha que a vida é um direito? A vida é uma dádiva. Não é um direito seu viver, mas eu permito que você viva. Respira fundo, irmão. Você nem lembrava que você estava respirando, querido. E Ele soprando o fôlego sobre as nossas vidas. Quanto mais as coisas começam a sair do nosso controle, mais elas tendenciam a se aproximar do controle de Deus. Jesus nunca escolhe o caminho mais fácil, irmão. Diga glória a Deus por isso. Jesus nunca vai escolher o caminho mais fácil. E o caminho do ensino é duro e árduo. Mas o caminho do exemplo é sacrificial. Vai nos custar tudo, irmão. Não vai nos custar muito. O exemplo me custa tudo. Custa os meus interesses, as minhas vontades. Eu paro e tenho que falar: não, mano, eu tenho que ser um exemplo para esses meninos. Eu tenho que ser referência para eles. Então não é árduo, não é duro, é sacrificial. E Jesus, diante dessa proposta de uma caminhada, Ele não vai te garantir os melhores dias, Ele não vai te garantir o caminho mais fácil, mas Ele vai te garantir a melhor companhia, a melhor presença. Por mais que seja chamando para um barco para ele não subir, mas é a convicção que se Ele chamou, Ele vai chegar. Irmão, a maior marca que Pedro trouxe sobre a sua vida é chegar num culto como esse. 11 homens secos e apenas 2 molhados. Quem já abraçou quem se batiza aqui no culto? Tá ligado? Você se molha ou não se molha? Você vai, abraça, mano, você fala: nossa, eu que me batizei. E 2 homens entraram molhados para aquele barco, irmão. 2 homens voltaram com uma marca. E não houve tempo para Pedro chegar e se secar. Eles chegaram e já foram para o movimento. Mas por onde Pedro andava, a marca de Pedro ficava. Então compreenda, irmão, que o intuito de Deus é gerar uma marca em você. É gerar esse ambiente não como um pai mau, mas é que você compreenda que essa evidência, essa marca que Ele trouxe sobre a sua vida é para que você caminhe. Não é sobre o que está acontecendo, mas é sobre o que está por vir. É o que você vai gerar. É o que as pessoas vão poder ver. E após esse encontro, irmão, com Jesus, nenhum ambiente por onde você passar vai ser o mesmo. Você já passou pano em casa, irmão? De repente vem alguém: ah, você não fez isso, mano. Olha as marquinhas de pé. Esse vai ser o ambiente, irmão. Você cair encharcado dessa presença. Não vai falar sobre a vergonha de ter afundado, não, irmão. Vai falar sobre a evidência de um Cristo suficiente que levantou você e te trouxe novamente para o barco. E agora você caminha deixando marcas por onde você passa. E nós somos impactados por essa marca que Pedro gerou. Foi um ambiente de frustração? Foi, mas Jesus levantou ele e falou: levanta, mano, você é suficiente.
Há marcas necessárias que você precisa deixar. Há um ambiente a ser marcado por onde você passa. Há pegadas que eu tenho interesse que você deixe. E esse era o cara que por onde ele passava, a sua sombra curava a pessoa. Eu sei que imaginar isso, irmão. Não era a presença, eram as pegadas, irmão, de um homem molhado. Era a consciência de alguém que afundou, mas levantou de uma vez por todas, irmão. E você foi ministrado isso na semana passada. Nossa, irmão, saí daqui arrebentado. Os caras pregando no GF, eu vou faltar no GF essa semana. Ouvi isso de novo. Mas nós precisamos compreender, irmão, que não são as nossas lamentações, não são as nossas frustrações que vão impedir a ação de Deus, que vão impedir o mover de Deus sobre as nossas vidas, cara. Porque um erro não corrompe o propósito. Se encontra um coração arrependido. Eu lembro que essa era a maior batalha para mim, irmão. É olhar para Jesus e ouvir o título: Jesus, a raiz de Davi. Poxa, mas é de um ventre de adultério, por que logo Batseba? Nossa, irmão, isso me corrompia, cara. Cresci na quebrada, vi os talaricos quase morrendo na minha frente. Eu falava, não pode, mano, de um ventre de adultério, da mão de Davi vinha a linhagem. Como pode Jesus aceitar um título desse? Nossa, para mim isso era perturbador, irmão. E eu lembro que a gente chegou um dia num culto, uma rede de homens fora daqui da igreja. Eu lembro que esse pastor chegou assim, ele falou assim, ó, Deus me trouxe lá de Santa Catarina para trazer resposta para uma pessoa. Davi não veio de um ventre de adultério, Davi veio de um ventre de um genuíno arrependimento. Deus está disposto a reconstruir a história se ele encontra um coração arrependido. Deus está disposto a reconstruir a história se você se levanta e entende que não é na força do seu braço, mas Ele é suficiente. E eu queria te convidar nessa noite a se colocar de pé, irmão. Irmão, eu não sei qual é a ótica que você olha para esse ambiente. Eu não sei como você se coloca diante de uma palavra dessa. Nossa, irmão, mas eu estava em conflito comigo, cara. De estar escrevendo tudo isso e estar olhando para esse ambiente, olhando para a minha vida e entendendo que há marcas que Cristo espera gerar. E eu queria convidar você aqui, né, nessa noite, cara, nesse ambiente, a de uma vez por todas, irmão. Eu não sei qual é o contexto que você está vindo. Se você está afundando e Deus está te pegando pela mão, Jesus está te pegando pela mão novamente nessa noite. Ou se você ainda nem decidiu descer do barco, mas há uma proposta para você nessa noite: desça do barco e caminhe. Ou se você afundou, compreenda que eu sou o suficiente. Se você quer ser ministrado sobre isso, a gente tem os pastores e obreiros aqui para orar por você, para declarar esse novo tempo, essa marca gerada nessa noite na sua vida, para que você saia desse lugar não como você chegou, mas que você não continue caminhando como quem você é, mas diferente de uma vez por todas, para que onde você colocar a planta dos seus pés, a presença de Deus se estabeleça, para que onde você colocar a planta dos seus pés, as marcas que Cristo fez dessa evidência, desse movimento que Cristo promoveu de forma totalmente intencional, para gerar uma marca sobre a sua vida. Então compreenda que se você está aqui nessa noite, as marcas que você carrega são evidências, são pegadas a serem deixadas. E eu queria convidar você a orar juntamente comigo. Se você se coloca nesse ambiente, vem até aqui à frente. Por uma decisão sua, decida descer desse barco. Decida levantar a sua mão para que Cristo te tire desse ambiente, onde você estava tentando com todas as suas forças vencer o pecado, vencer esses ambientes, vencer o medo, vencer tudo aquilo que estava realmente tormentando o seu barco. E de uma vez por todas você colocar um fim nesse lugar, convidando essa presença para entrar para a sua vida, para entrar para a sua história, para que você jamais seja o mesmo, para que você jamais pise nesse lugar novamente.